Olá, seja muito bem-vindo à nossa próxima aula. Nosso assunto aqui é sinais, tá? E nós estamos na página de número 160, no último parágrafo. Não importa a enfermidade, se você crer nessa palavra, você pode ser curado. Talvez você esteja lendo esse livro agora e esteja passando por algum tipo de enfermidade. Você só precisa crer que naquela cruz Jesus levou todas as nossas enfermidades. Nós já fomos sarados. Nós não seremos, querido. A gente precisa entender isso, tá? Isso vale, que eu falei na aula passada, vale para o próximo e vale para você mesmo. Na mesma autoridade, você pode declarar cura sobre a sua vida e sobre o próximo. No nome de Jesus. Você só precisa crer, querido. Você só precisa crer que naquela cruz você já foi sarado, você já foi curado. A cruz que perdoou os nossos pecados nos sarou. Por quê? Porque eliminou a causa. Se eliminou a causa, eliminou a consequência. Qual a causa da doença? O pecado. Eliminou o pecado, eliminou a consequência, a doença. Não tem mais pecado. Cristo já levou sobre si todo o nosso pecado. Então, consequentemente, ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. É uma questão de entendimento, conhecimento e apropriação de tudo aquilo que a cruz já fez. Então, vamos lá. Você só precisa crer que naquela cruz, Jesus Cristo levou todas as nossas enfermidades. Nós já fomos sarados, nós não seremos, nós já fomos sarados, porque a cruz já aconteceu. Se você está com algum tipo de enfermidade, coloque a mão no seu coração, ou no lugar da enfermidade, faça essa oração. Agora aí, tá? Nesse exato instante, você está passando por alguma enfermidade, ou tem na sua casa alguém que está enfermo agora, você pode parar esse vídeo, tá? Porque ele está gravado, e chame essa pessoa e use agora tudo que você aprendeu. Pratique. O apóstolo Tiago ele vai dizer que quando a gente ouve a palavra e não pratica, a gente é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. E quando ele vira, ele se esqueceu. Então, o que é isso? Aquilo que eu não pratico, eu esqueço. Tá? Então, você pode praticar agora tudo que a gente está falando aqui. Se tem algum caso de enfermidade na sua casa agora, você pode usar essa autoridade agora sobre essa enfermidade, seja no seu próprio corpo, seja no corpo de alguém, e agora declarar a cura. Você pode fazer isso aqui agora, nesse exato instante. E a oração é a seguinte: Pai, eu creio que naquela cruz o teu filho já levou todas as minhas enfermidades. Por isso eu não aceito que essa enfermidade continue no meu corpo. Eu creio que eu já estou curado. Eu tomo posse da minha cura agora. Sou sarado em Cristo. Por isso, enfermidade, eu te expulso. Agora você usa a sua autoridade. Eu te expulso do meu corpo, agora, em nome de Jesus. Se você fez essa oração com fé, nesse exato instante, toda a doença foi embora. Não é o tamanho da oração, é o tamanho da fé. Então, se você fez essa oração com fé, agora você foi curado. Seja você ou por alguém. Tá? Em Marcos 9:23, Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Eu costumo dizer que Jesus não vai te curar. Jesus já te curou. Basta você se apropriar como filho. A nova aliança não é apenas uma informação, é uma promessa que já se cumpriu. É um fato bíblico, como a gente já aprendeu. Na nova aliança já somos mais do que vencedores sem lutar. Na nova aliança, eu e você, nós já somos mais do que vencedores sem precisar lutar. Alguém foi ao ringue por nós. Alguém lutou por nós e nos tornou mais do que vencedor. Paulo diz em Romanos 8:37 que nós já somos mais do que vencedores em todas as coisas. Por isso somos mais do que vencedores sobre as enfermidades. Eu declaro agora, pela obra consumada da cruz, agora, aqui e agora, que você está curado, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui, antes da gente terminar essa aula, Romanos 8:37. Você faz favor, Carol, você me dá esse texto? Eu quero aprofundar um pouquinho com vocês em Romanos 8. Não o 37, nós vamos ler até o 37, mas nós vamos ler um pouco antes, a partir do 31. Eu queria que você tomasse posse, em nome de Jesus, do que Paulo está dizendo aos romanos aqui. A gente precisa entender isso aqui no nosso espírito, como revelação, como conhecimento. Obrigado, Carol. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele começa dizendo no capítulo 1 assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você precisa entender isso, que em Cristo ele já te livrou do pecado e da morte. E Paulo vem trazendo esse raciocínio que nós somos filhos, que o Espírito Santo habita em nós. É um capítulo muito bom. E quando ele chega, vamos lá, no versículo de número 31, é bastante conhecido, né? Eu acho que eu mudei de capítulo aqui. Estou no 7, pulo para o 7. Ok. Quando chega lá no versículo de número 31, é bem conhecido, né? Ele fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? De tudo que ele falou para trás. Que ele fala que nós somos filhos, que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos, que não há mais condenação para nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nele nós somos predestinados, glorificados, eleitos. Está tudo aqui para cima. Aí ele fala assim, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda isso. Se Deus é por você, se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo começa a trabalhar algumas perguntas aqui, meio que irônicas até. Ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o próximo versículo que ele fala. Ele fala assim, aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Infelizmente, a maioria não crê assim. Só crê no Deus que salva e tudo que ele precisa depois ele tem que pedir como salvo. Não, querido. Quando você foi salvo, você já recebeu o pacote inteiro, com todas as outras coisas. O texto é claro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura, ele não nos dará, nessa tradução está assim, graciosamente, de graça, todas as outras coisas. Então é o que a gente sempre fala, a graça, ela começa te salvando. A primeira coisa que a graça faz, o benefício da graça, salvação. Mas a graça que te salva é a mesma graça que te cura. É a mesma graça, querido, é a mesma cruz, é o mesmo Cristo, é o mesmo Filho de Deus, é a mesma obra da cruz, é o mesmo está consumado, é a mesma nova aliança. A graça que te salva é a graça que te cura. Você se considera salvo? Você crê que você é salvo? Eu creio que sim, né? Você que está em Cristo. Então você precisa crer também que você é curado. É a mesma cruz, hein? É a mesma cruz. A graça que te cura é a mesma graça que te liberta. Te liberta de qualquer tipo de vício, de qualquer maldição do passado, maldição hereditária, quebra tudo. Lança fora todo tipo de maldição da sua vida só porque te salvou. Porque aos salvos não tem nada de maldição, não tem nada de doença, só precisa crer. Tem que crer. A graça que nos salva, nos cura, nos liberta, é a mesma graça, tá? É a mesma graça que nos prospera. É a graça que tem provisão financeira para nós em todas as áreas. É a graça que nos traz paz, é a graça que nos traz alegria, é a graça que nos usa para curar outras pessoas, é a graça que nos empodera, é a graça que nos dá domínio, que nos dá governo, que nos dá poder, que nos dá ousadia, que nos dá a revelação da palavra. É tudo a graça que nos dá governo real sobre qualquer situação. Tudo está dentro da graça. Por isso que o texto vai dizer que aquele que não poupou seu próprio filho antes entregou naquela cruz por nós, como ele não nos dará com ele todas as outras coisas? Todas as outras coisas. E aí ele continua e fala assim, quem intentará acusação contra os escolhidos, os eleitos de Deus? Você é eleito de Deus como salvo, eu também. Aí o texto está dizendo, quem intentará acusação contra nós? Aí ele fala assim, é Deus quem os justifica. Isto é, nós somos justificados nele. Nós não somos justos porque nós somos bons, nós somos justos porque ele é bom, a gente está sempre ensinando isso aqui. E ele é quem nos justificou. Aí ele fala assim, quem os condenará? Versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita do Pai. Está dizendo o seguinte, que ninguém tem o direito de condenar, nem você mesmo. O pior é que às vezes ninguém te condena, mas você se condena. Quando você vai para a oração, você lembra logo do seu pecado e entra logo a incredulidade, porque você errou, você falhou, você pecou, você não tem sido tão bom crente assim. E aí na hora vem o espírito de condenação, de culpa.
As setas malignas vêm, e aí vem a incredulidade, porque você talvez ainda crê que você recebe porque você é justo. E você é justo porque você faz alguma coisa para ser. Pronto, arrumou a confusão toda. Então o texto está dizendo o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Você não tem o direito de te acusar e ninguém tem o direito de te acusar. Ninguém tem o direito. Por quê? Porque ninguém morreu por você. Se ninguém te deu, por que vai querer? Não tem apropriação de ninguém a seu respeito, senão Cristo. Quem te comprou foi Cristo. Está tudo consumado nele. Então o único que teria o direito de te condenar não te condena. Lembra da mulher adúltera? Aqueles fariseus levaram ela e Jesus só falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz para nós que ninguém atirou aquela pedra. E quando foram todos embora, Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: ninguém te condenou. Então se ninguém te condenou, também não te condena, não. Quem teria o direito de nos condenar não nos condena. Por que a gente fica se condenando ou aceitando condenação do outro? O texto é claro. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os Deus é quem os justifica. Ele fala: quem os condenará? Quem tem o direito de condenar os escolhidos de Deus? Ele fala: é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Aquele que deveria nos condenar fica intercedendo por nós. É isso que você precisa entender. Pastor, isso eu já sei. Você sabe no seu espírito? Você sabe por revelação ou por informação? Porque por revelação vai para o seu espírito e nada te rouba. Agora, por informação, basta ver o problema que você não crê mais. Tem gente que é assim, exatamente quando precisa da fé, não tem a fé. Mas por quê? Porque ela está no campo da alma. Aí quando vem as decepções, o momento difícil, a alma fica toda atacada e ela nem lembra de crer. Você não pode ter nada que é espiritual na dimensão da sua alma. Tudo que for espiritual, você tem que ter na dimensão do seu espírito. A palavra está aqui, ela é clara, mas às vezes você não vive, não crê. Por quê? Porque está na dimensão da alma. Está como informação. Não pode estar apenas como informação, tem que estar como revelação. E aí ninguém te rouba. Então nada tem o poder de te acusar. Todas as coisas estão disponíveis para você. E o texto continua, olha aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é uma crise, porque tem muita gente que pensa que quando ele falha, erra, peca, o amor de Deus esfria a favor dele. Não, querido, nada, absolutamente nada tem o poder de separar você do amor dele. Entenda. É possível alguma coisa separar Deus do seu amor, porque o seu amor oscila, mas nada tem o poder de separar nós do amor dele. Está entendendo a diferença? Porque uma coisa é Deus te amar, outra coisa é você amar Deus. O seu amor por ele oscila, o meu oscila, mas o dele por nós não muda. O nosso amor por ele, às vezes, é corrente alternada. Na CEMIG aprende sobre isso, corrente alternada. Mas o nosso amor por ele. Agora, o amor dele por nós é corrente contínua, não muda. Ele é imutável, ele nos ama incondicionalmente. Eu vou falar para vocês, antes de continuar aqui, de duas figuras na Bíblia. Dois personagens bíblicos que a gente conhece, dois dos discípulos. Um deles era João e outro dele é Pedro. O outro exemplo de personagem que eu quero usar aqui é Pedro. Nunca confie no seu amor por Deus, porque ele pode falhar. Mas confie, nunca deixe de confiar. Vou repetir a frase. Nunca confie no seu amor por Cristo, porque ele pode falhar. É bom a gente amar? Claro. A gente precisa amá-lo? Sim, claro. Mas não confie nesse amor, porque ele pode falhar. Mas nunca deixe de confiar no amor dele por nós. Nunca confie no seu amor por ele, mas nunca deixe de confiar no amor dele por você. Esses dois personagens é Pedro e João. Pedro, ele é a figura daquele que confiava no amor dele por Jesus. Tanto é que ele batia no peito como alguém que amava Jesus, né? Ele chega ao ponto de dizer para Jesus assim: por ti vou dar minha alma, dou a minha vida. Eu te traí? Mas nunca. Eu não vou te trair, eu dou a minha vida pelo Senhor. Pedro era aquele que confiava muito no amor que ele amava Jesus. E ele ainda fazia as promessas desse amor. Era Pedro. Era alguém que confiava muito no amor de um homem
ao Senhor. E já existia um outro, que era João. João já era o inverso. João, ele confiava no amor de Jesus por ele. A Bíblia em nenhum momento fala que Jesus falava que amava mais João. Muita gente fala isso, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que João se sentia o mais amado e os outros discípulos também criam, achavam que ele era o mais amado. Mas Jesus não falou isso. Mas eles criam dessa forma, que João cria que ele era o mais amado. Isto é, João, preste atenção nisso aqui, isso aqui é uma chave. João cria que ele era o mais amado. Então ele acreditava muito, ele confiava muito no amor que Jesus tinha por ele. Já Pedro confiava muito no amor que ele tinha por Jesus. Agora vamos ver a consequência dessas duas crenças. Quando Jesus foi preso, quando ele foi preso, Pedro traiu Jesus. Negar foi uma forma de trair, né? Ele negou Jesus. Ele foi covarde, medroso, porque ele confiava no amor dele por Jesus. Tá vendo? O que dá confiar no nosso amor por Jesus? Já João, que confiava no amor de Jesus por ele, daí a importância de saber mais sobre a graça, que é saber mais sobre o amor que Jesus tem por nós. João confiava no amor que Jesus tinha por ele quando Jesus foi morto, que era pior ainda do que ser preso. João estava ali no pé da cruz. Então, o que faz você estar no pé da cruz, o que faz você estar mais próximo da graça, mais próximo do Pai, mais íntimo do Pai, né? Não é quando você confia no seu amor por ele, mas é quando você confia no amor dele por você. Por isso que Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Ele está dizendo assim, é esse amor que a gente precisa crer. A gente não deve crer no nosso amor por ele, ainda que a gente o ame. Mas a gente tem que crer mais no amor que ele tem por nós. Isso não pode mudar mais. Isso não muda. Aí ele ainda fala assim, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. O texto está querendo dizer que o amor de Deus por nós acontece 24 horas todo dia, porque às vezes é necessário que Jesus morra todo dia por nós. Como assim? Não morra de fato, mas seja lembrado. Porque a gente peca, tenta entender o tribunal. Pai e filho à direita e o inimigo de frente. É assim que está montado o tribunal lá no céu. Então, quando você peca, o inimigo que é o acusador fala, ah lá, pecou. Aí Jesus se levanta como advogado e fala assim, mas eu paguei. Aí, ah lá, pecou de novo. Jesus, não que você tem que ficar vivendo na prática do pecado, mas para você entender como funciona a questão da obra consumada. E aí Jesus fala, eu também paguei. Ah lá, ele errou de novo. Eu paguei. Então o texto está querendo dizer que por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Isto é, a todo instante tem que estar lembrando, porque nós falhamos, infelizmente, toda hora. Todo instante tem que estar lembrando que eles foram levados como ovelha muda para o matadouro por você e por mim. A cruz é reivindicada 24 horas por dia. Não apenas por você, estou dizendo na sua totalidade dos salmos. Toda hora é reivindicada a cruz. Isto é, 24 horas por dia está sendo entregue à morte. O dia todo. Por quê? Porque a gente está falando o dia todo. E o sangue de Jesus é suficiente para todos os dias purificar todos aqueles que estão em Cristo no mundo inteiro. Porque foi para isso que Jesus morreu. Para pagar para o pior pecador toda a condenação e toda a culpa. E aí no versículo 37, que é bem conhecido, ele fala assim, mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tá vendo? Então eu e você, nós não somos mais que vencedores porque a gente age em vitória, porque a gente venceu a guerra, pagamos o preço, lutamos por aquela causa. Não, querido. Nós somos mais do que vencedores porque alguém nos amou tanto que guerreou a nossa guerra, pagou por nós. Para você entender o que Jesus está dizendo aqui, que nós somos mais que vencedores através da vida de Paulo. Imagine uma luta de boxe, que é uma luta que mais paga, o esporte que mais paga no mundo é o boxe, ou um dos que mais pagam, né? E numa luta de boxe, quem vai para o ringue?
Vamos imaginar que está indo lá pro ringue, lá o Mike Tyson, tá? Exemplo. Tá indo lá uma pessoa pro ringue e tá lutando. Um round, primeiro round, segundo round, terceiro round, e só pancada. Pancada pra lá, pancada pra cá, supercílio cortado, boca cortada, sangue caindo, e o corpo já tá todo sangrando, doendo, vermelho. Sabe aquela loucura de uma luta que não acaba? Que vai pro segundo round, terceiro, quarto, quinto, sexto, não dá nocaute, e só pancada, pancada pra lá, pancada pra cá. E a esposa daquele lutador tá lá assistindo, toda bonitinha, cheirosa, vestidão, linda, maravilhosa, ali tranquila, tá tomando uma bebida e assistindo o marido na pancada. O marido tá lá tomando pancada, 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 guerreando, e a esposa tá ali só assistindo. Tenta imaginar essa cena. Tenta imaginar. E aí o que que acontece? No final da luta, esse homem ganha. Esse lutador ganha. E depois que ele ganha, ele recebe na conta dele, vamos imaginar que ele receba na conta dele $1 milhão, porque é coisa alta mesmo que paga. É valor alto que paga. Então ele está lá recebendo $1 milhão por aquela luta. Ele pega aquele dinheiro, né, vai para a conta, vai para casa, e a mulher que nem lutou, a mulher que nem no ringue entrou, a mulher que não tomou nem uma unhada, nem sequer um tapinha no rosto, e estava ali na sua zona de conforto, assistindo, talvez até tomando uma bebida ali, tranquilíssima ali, num ar refrigerado, sem tomar nenhuma pancada, ela também recebeu aquele prêmio. Porque o que o marido ganhou, levou para casa, levou para a família, e ela agora vai usufruir daquele dinheiro, tanto quanto o marido, mas que ela não pagou nada por ele, que ela não lutou nada por ele. Deixa eu dizer uma coisa. O lutador dessa história que foi para o ringue e foi sangrado foi Jesus. Ele foi para esse ringue. E você é essa mulher que só assistiu na plateia. Você foi mais que vencedor sem lutar. Nem a guerra você foi, nem a cruz você foi, nem a luta você foi, nem ao ringue você foi, mas só de você fazer parte do propósito como filho de Deus que você creu, então você passou a crer, se tornou a noiva do noivo que foi a luta, que foi a guerra. E a partir daí você foi reconciliado com o Pai que recebeu o maior prêmio da cruz, que venceu tudo por você. E Paulo então chega a declarar aqui que eu e você, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Porque a gente lutou? Não. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele foi ao ringue. Ele foi à luta. E aí o que acontece com muita gente? Imagina essa mulher revoltada e falar assim, não, o meu marido está tomando pancada demais, eu não aceito isso, eu vou lá entrar para ajudar. Uma pancada só, ela será destruída. Porque imagine um soco desses lutadores de peso pesado dando na mulher. Ela seria destruída. E é isso exatamente que acontece com muitos crentes. Eles querem pagar aquilo que não é para eles pagarem. Eles querem ir para o ringue. Não, eu que vou pagar preço. Eu que não luto para ver. Eu que não oro para ver. Eu que não jejuo para ver. Querido, não é você que vai para o ringue, não. Não é o quanto você paga de preço para receber a sua vitória, para ser mais que vencedor. Não é nada que você pague. Não tem nada a ver com você. Aquela mulher só precisava acreditar que o marido dela ia vencer. E nós só precisamos crer que o nosso noivo já venceu. Ele já é mais que vencedor. Então é muito mais uma apropriação do que a gente ir à guerra. É muito mais uma apropriação do que a gente achar que é a gente que tem que pagar alguma coisa para ter uma vida de vitória. Nós não temos que pagar nada para ter uma vida de vitória. Nós só precisamos crer que Jesus naquela cruz nos tornou, por causa do preço que ele pagou, do ringue que ele entrou, ele se tornou nos tornou mais do que vencedor. Ele venceu e nós também nos tornamos mais que vencedores como noiva de Cristo e filhos de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estão entendendo? E aí ele fala assim, para a gente encerrar aqui. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. E aí ele vai falar de novo sobre o que a gente já falou. Poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor.
Ele está dizendo o seguinte: nada que aconteça nessa terra, você precisa ter isso como revelação no seu espírito. Nada que aconteça nessa terra, oriundo de outros ou oriundo de você mesmo. Ou às vezes uma falha sua, um erro, um desequilíbrio, enfim. Nada poderá te separar do amor de Deus. Muitas coisas podem separar Deus do seu amor. Não pela atitude de Deus, mas por você. Então, se você não ame a Deus, pode ser quebrado. O seu amor falha. Mas o texto está dizendo que nada tem o poder de separar nós do amor dele. Em outras palavras, ele nos amou e ponto. Não tem vírgula, não. Ah, mas não tem mais. Ele nos amou, nós somos amados dele, a cruz já aconteceu. E quanto mais eu entendo esse amor, mais eu o amo. Daí a importância da graça, porque a graça é a manifestação desse amor. E quanto mais eu entendo a graça, quanto mais eu creio na graça, quanto mais eu conheço a graça, quanto mais eu tenho a revelação da graça, mais eu creio no amor de Deus. E quanto mais eu creio no amor de Deus, mais eu vou amá-lo. Por isso que João vai dizer na sua primeira carta, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Amém? Bom, encerramos mais uma aula. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e até a nossa próxima aula.